Olá! Esse é mais um vídeo da Semana Conteúdo Top. E hoje a gente vai falar sobre os negócios, as dificuldades de aplicar no negócio, o processo de produção de conteúdo e como a organização pode vir para ajudar nisso. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, eu recomendo que você comece pelo primeiro, em que a gente explica um pouco melhor o que é conteúdo, produção de conteúdo, a importância disso para um negócio e as etapas do processo de produção de conteúdo. Depois volto aqui e vamos conversar então sobre as dificuldades. Para começar, eu quero falar um pouquinho sobre o contexto de ter um negócio. Eu não sei o que te fez ter um negócio. Podem ter sido as circunstâncias, pode ter sido uma oportunidade, ou pode ter sido um desejo intrínseco de espalhar o seu conhecimento por aí. Independente do que te fez tomar essa decisão, empreender e ter um negócio exige muita força de vontade. Não é fácil. O empreendedor individual, principalmente, precisa dar conta sozinho de muitas atividades para manter um negócio em funcionamento. Um negócio não é só uma boa ideia de produto ou serviço. Um bom negócio tem a ver com como essa ideia é executada, divulgada, avaliada. E para isso, os seus processos internos contam, a sua comunicação conta, a sua conduta, a sua presença, os seus relacionamentos, os seus controles. Tudo isso conta e é muita coisa. Nós, profissionais de organização, quando nos deparamos com um espaço, por exemplo, que possui muitos objetos, sabemos que aquele vai ser um projeto mais complexo de ser realizado. Quanto mais coisa a gente tem, maior a probabilidade da desorganização tomar conta e isso causar um desconforto generalizado. Transpondo para a realidade de um negócio, lidar com muitas variáveis, como as que eu estava comentando, vai trazer para a gente um grau de complexidade realmente maior no dia a dia. É difícil mesmo manter tudo organizado, mas difícil não é impossível. E não organizar tem resultados muito piores. Pode te levar à falência, por exemplo, por má gestão financeira, entregas sem qualidade, problemas de relacionamento com o cliente e também um posicionamento e um conteúdo controverso. Eu, ultimamente, tenho ajudado muitos empreendedores com seus negócios, seja com transição de carreira, seja com a estruturação do negócio ou organização de controles internos para fazer essa gestão. E eu tenho percebido o quanto a organização pode representar um diferencial, inclusive, de mercado. Mas hoje, o nosso foco aqui é em especial com relação à produção de conteúdo. A gente já falou sobre as etapas do processo de produção de conteúdo, que envolvem o planejamento, a elaboração, a avaliação e a inspiração. Mas implantar essas 4 etapas, implementar no seu negócio, pode ser também uma tarefa difícil. E hoje eu quero falar dessas dificuldades e como a organização pode ser uma ferramenta para te ajudar a lidar com elas. Quando eu questiono as pessoas sobre as dificuldades na produção de conteúdo, e provavelmente você respondeu essa pergunta quando se inscreveu para receber os vídeos da Semana de Conteúdo Top, as maiores dificuldades que surgem são como planejar a estratégia de produção de conteúdo, como conseguir gerar um estoque e antecipar publicações e como ter inspiração e criatividade. Vamos falar melhor sobre cada um deles. Para você planejar estratégias e temas, você precisa primeiro estruturar as suas ofertas. Então é importante, por exemplo, que você tenha clareza do que você oferta, qual o valor que você entrega para os clientes. Com essa clareza, você consegue montar, por exemplo, um mapa de temas que te traga visões sobre como esses valores podem se conectar com as pessoas que você quer alcançar. Supondo, por exemplo, que o seu serviço entregue qualidade de vida, bem-estar e descanso, você montar um mapa mental com essas 3 palavras, esses 3 contextos e ir trazendo o que exatamente você faz com relação a isso e o que essas palavras te lembram. Bem-estar te lembra o quê? Você pode trazer para o contexto do seu negócio, mas pode abrir outras possibilidades e fazer a conexão com o seu negócio depois. Isso já vai te ajudar a ter uma visão mais estratégica a respeito de para que caminho você vai seguir com a sua produção de conteúdo. Mas lembra que a gente falou no vídeo anterior sobre a ponte?
Isso não é o suficiente. Para montar a sua estratégia, você precisa também entender qual a necessidade do seu público. E quando a gente fala do público, a gente está querendo entender que o seu público não é necessariamente as pessoas que já te conhecem e sabem o que você faz e tem essa necessidade desse serviço. A gente está falando também de todo um mercado que ainda não te conhece e que você precisa fazer com que conheça. Então, quando você pensa em estratégia, é importante que você pense a estratégia focando também nesses vários estágios que as pessoas podem estar com relação ao conhecimento a respeito da sua empresa. A organização pode vir justamente para poder gerar esse mapa mental de conexão de temas, pode vir para, a partir desse mapa de temas, criar uma lista de ideias e, a partir dessa lista de ideias, montar então uma estrutura que faça sentido cronológica para que esse conteúdo apareça, levando em conta a sensibilização do público e também a sua entrega de serviços. Ou seja, se você tem a necessidade de manter ali o seu negócio recebendo equilibradamente novos clientes, você precisa também criar o seu conteúdo pensando nessa sazonalidade, para que você consiga ter o máximo de equilíbrio de entrada financeira também. Esses aspectos todos precisam estar juntos nessa estratégia. Então a organização ela te ajuda a visualizar essas coisas todas ao mesmo tempo, para então montar um cronograma mesmo prático de quando você vai publicar cada coisa, ou que tema você vai abordar e em que momento do ano, por exemplo, para você conseguir ter ganhos financeiros mais constantes. Na prática, o que eu estou querendo dizer é que você vai montar planilhas, você vai criar controles, você vai rascunhar ali na mão ou usar aplicativos para poder visualizar esses critérios dentro da realidade do seu negócio e visualizando esse olhar de fora que a organização te possibilita, vai te ajudar então a tomar decisões. Aliás, só o fato de você ter um processo definido para essa tomada de decisão já é a organização sendo usada a seu favor. Quanto a conseguir gerar um estoque e antecipar as publicações, tem tudo a ver com esse ponto inicial. Se você consegue mapear o que são os temas que você quer abordar durante um ano, por exemplo, de conteúdo no seu negócio, você já vai estar com o olhar focado nisso para perceber as oportunidades no seu dia a dia. Eu gosto sempre de falar sobre aquela história de que quando uma mulher fica grávida, ela passa a ver tudo sobre criança por onde ela vai. Ou quando você resolve comprar um carro de uma determinada marca e você só vê esse carro no meio da rua. O que é isso? É o seu cérebro que já entendeu que aquilo é uma informação importante e passou a te mostrar aquela informação que antes ele achava que era irrelevante. Não é que aumentou a quantidade de mulheres grávidas ou bebês e crianças, nem que aumentou a quantidade de pessoas que compraram aquele determinado carro. É que você antes não reparava nessa informação e agora seu cérebro está te mostrando porque sabe que isso é importante. Então, quando você pensa numa estrutura, no planejamento de temas, né, as suas ideias começam a surgir porque o seu cérebro começa a captar aquela informação no seu dia a dia. Montar um banco de ideias, então, é o que te ajuda a ter essa antecipação. Porque se diariamente você está registrando tudo que surge relacionado a um tema específico do seu negócio, quando você for efetivamente sentar para elaborar um planejamento, você já vai ter bastante material e informação para poder estruturar o que é esse conteúdo que você vai fazer. A organização te ajuda a manter esse banco de ideias, a estruturar esse processo na sua rotina, para que você tenha, por exemplo, um tempo dedicado semanalmente a isso. Se você não faz isso de uma maneira mais estruturada, você perde a visão e o relacionamento com aquela estratégia que você definiu antes, com o seu objetivo com a produção de conteúdo e com as necessidades do seu público. Você esquece disso, porque é muita coisa no dia a dia. São muitas outras áreas do seu negócio que precisam de atenção. E se você não tem estruturado, organizado esse processo de produção de conteúdo, as outras coisas vão te chamar mais atenção. E aí você vai começar a reclamar, por exemplo, que você não tem cliente a partir do seu conteúdo. Não é o seu conteúdo que te atrai cliente. Por que não é? Porque você não está estruturando ele de uma maneira estratégica e você não está antecipando as coisas. A falta de antecipação gera a falta de constância, por exemplo, na publicação. E aí, se você não publica com uma frequência, as pessoas que te acompanham
deixam de dar atenção àquilo. Elas falam, não sei, aquele Instagram louco, por exemplo, que um dia posta, outro dia não posta, sei lá, sigo lá, mas não acompanho. Isso é ruim, porque isso quebra aquele relacionamento que a gente falou no primeiro vídeo, que a gente quer trazer. A gente quer se aproximar e não se distanciar. Se a gente não estrutura uma frequência, a gente faz um distanciamento. Tipo aquele amigo instável, que você não sabe quando é que vai te ligar, e aí te liga e é o máximo. Você adora estar com ele, mas você não pode contar com ele quando você precisa. Percebeu? É mais ou menos essa relação que a gente faz quando a gente não mantém frequência. Mas a frequência não precisa ser uma frequência, aquela dos gurus, tem que postar tantas vezes por dia ou tantos dias na semana. Não é assim. Ela pode ser definida por você em conjunto com a necessidade do seu público. O mais importante é você seguir essa frequência, seja ela qual for, e se comprometer com isso. O que a organização te ajuda com essa história da antecipação é evitar aquele apagar de incêndios, ter que resolver uma demanda, alguma necessidade ali, ou ter que publicar por publicar naquele momento e acabar gerando um conteúdo que não agrega valor ao seu potencial cliente. E aí eu brinco que é melhor nem publicar. O esforço também para elaborar um conteúdo quando você não está pensando nele antecipadamente é muito maior. Tem a pressão ali de ter que fazer aquilo e não a fluidez de estar fazendo aquilo sempre, como parte da sua rotina. Ter uma rotina de publicação te ajuda a ter essa leveza, essa tranquilidade. Óbvio que ainda assim você vai ter as suas dificuldades pessoais, né? Eu tenho dificuldade maior de vídeo, você tem dificuldade maior com outra coisa. Essas dificuldades, elas ainda vão estar aí. Mas quando você já tem uma rotina para isso acontecer, você se prepara psicologicamente. E aí você já se coloca naquela situação, você sabe que aquele dia vai ser o dia de você gravar ou vai ser o dia de você produzir. E aí isso vai te ajudando também a manter essa constância e essa antecipação. Já sobre inspiração e criatividade, eu vejo que é uma questão do exercício. É você se manter ali com esse olhar curioso, um pouco infantil às vezes, de pensar em possibilidades que você naturalmente não pensaria, de sair do padrão, que é o que a gente está acostumado. O cérebro busca padrão. Os padrões são importantes porque eles economizam o nosso tempo. Só que os padrões, eles deixam a gente no mesmo patamar. E se a gente quer a diferenciação no mercado, a gente precisa então quebrar os padrões, a gente precisa pensar de maneiras diferentes. Só que a criatividade, ela é uma característica inerente do ser humano, a gente é criativo. A gente só não estimula isso no dia a dia. Onde é que a organização ajuda a gente a ser mais criativo e ter mais inspirações? Estruturando uma rotina para isso. Estruturando uma rotina em que tem espaço para exercitar a criatividade e a inspiração, estruturar controles para isso, estruturar ferramentas que consolidem esses materiais e essas ideias que você vai tendo diariamente. No livro A Grande Magia, Elizabeth Gilbert fala um pouco sobre isso, que na verdade ter uma rotina de sentar e escrever, no caso dela, é a nossa parte do acordo com a inspiração, sabe? Você precisa fazer um movimento e então as ideias surgem, porque o lampejo que a gente chama, né, aquele momento que todo mundo diz que é um momento eureka, ele nada mais é do que uns momentos de conexão, de quando você estudou bastante, deu uma pausa para o seu cérebro e ele conectou os pontos aí. Conectou com sua história, conectou com coisas que você já vivenciou e aí então tudo faz sentido e aí você consegue pensar numa alternativa para poder passar aquele conhecimento para o outro de uma maneira um pouquinho diferente, com suas características pessoais. A organização, então, na produção de conteúdo de um negócio se expressa de várias maneiras. Se expressa a partir da estruturação de uma rotina, se expressa na estruturação do próprio negócio e seus serviços e produtos, se expressa na estruturação de um processo, de um passo a passo de como aquelas coisas vão acontecer, se expressa também na definição de objetivos e metas e em ferramentas e controles para acompanhar tudo isso funcionando. No meu curso, Conteúdo Top, eu detalho um pouco mais como a organização te ajuda em cada um desses aspectos. Como você estrutura uma rotina para produzir conteúdo, como a organização pode te ajudar a ser mais criativo, como a organização pode te ajudar a entender melhor o seu público, como a organização pode te ajudar a estruturar melhor o seu negócio. E como tudo isso te ajuda a fazer melhores conteúdos. Esse curso vai ser lançado agora na sexta-feira, no terceiro vídeo que eu vou liberar aqui.
Nesse vídeo de hoje, a gente falou sobre as dificuldades de gerir um negócio, a gente falou sobre as dificuldades do processo de produção de conteúdo na prática e a gente viu exemplos de como a organização pode ajudar nisso. No último vídeo, a gente vai ver então como isso tudo funciona na prática e como o meu curso pode te ajudar a fazer a diferença na produção de conteúdo do seu negócio. Deixa suas dúvidas, assiste os 2 vídeos, participa, que quanto mais você participa, mais rico esse último vídeo vai ficar. Te vejo no próximo vídeo então. Se você gostou do conteúdo dessas 2 aulas, aproveita e compartilha com os amigos. Compartilha o link de cadastro que eu vou colocar aqui embaixo e assim eu consigo ter acesso também a essas pessoas e passar mais material a respeito da produção de conteúdo e novos conteúdos que eu for produzindo relacionados a esse tema. Te vejo então depois de amanhã no último vídeo da série.